Gente, semana passada a gente terminou aquele texto de 1 Timóteo 5, 19 e 20. E aí eu mostrei para você que existem pensamentos diferentes, às vezes, né, sobre, tipo os dons hoje de manhã, né? Você vai percebendo que pessoas pensam diferentes a respeito de determinados assuntos. E sempre a minha proposta para você, enquanto estudioso da palavra de Deus, e eu estou me referindo a vocês, né? Vocês como pessoas que estudam a palavra de Deus, é de que você bata o martelo naquilo que a Bíblia é clara, e naquilo que existe obscuridade, e aí sim você vai vendo quais são os argumentos, vai vendo quais são as opiniões, e você vai, com base nesses estudos, né, e né, também na forma como esses estudos eles são embasados, você vai tomando aí as suas posturas, né, você vai tomando as suas decisões em relação a determinados assuntos. Então, o assunto que a gente terminou semana passada, que falava da disciplina eclesiástica em relação aos pastores e mestres, eu mostrei para você que homens da envergadura de John Stott e do Hendrickson, que são dois, né, grandes exegetas que nós temos aí, que são dois estudiosos, e você vê que eles discordam, né? Eles discordam em relação a um ponto ali daquele assunto, tá? E aí sempre o meu cuidado, você vai ter essa garantia de que eu vou sempre tentar colocar para você os pensamentos a respeito de um determinado assunto, para não induzir você, embora eu diga aqui qual que é a minha posição, né? Então, para mim, do jeito que a gente conversou domingo passado, os pregadores, embora nem sempre pastores no sentido de exercer o pastorado, eles estão incluídos naquele grupo, mas você vai encontrar igrejas que não pensam desse jeito, tá bom? Por quê? Você viu, John Stott e Hendricks não concordam no assunto, né? Tanto quanto no assunto de dons, você também tem uma multidão de vozes aí, promulgam, né? Proferem aí as suas preferências, as suas posições, tá? Hoje eu quero pregar sobre Provérbios 22:6, porque hoje é dia das mães, né? Então, alguns princípios aí envolvendo o texto de Provérbios, o versículo 6, que é um versículo que você conhece muito, mas que eu não sei, né, quantos já tiveram a oportunidade de estudar esse texto assim também de forma minuciosa, detalhada, tá? Eu coloquei ali o tema Ensina a Criança, porque é assim que começa o versículo, né? Ensina a criança. E eu coloquei logo aqui, ó, os dois caminhos, para você perceber que existe um contraste. Quando você lê o versículo 6, sozinho, você não percebe esse contraste. Você precisa ler o versículo 5 junto com o versículo 6 para você perceber esse contraste. Que é um contraste muito comum do livro de Provérbios, tá? O livro de Provérbios, quando você olha para o livro inteiro, ele está o tempo todo apresentando dois caminhos. Essa que é a grande verdade. Que é o caminho da sabedoria e o caminho da insensatez, da imprudência, né? Daquele escarnecedor, do tolo. Então ele está o tempo todo desafiando você a ter uma vida pautada no temor do Senhor, baseada nos mandamentos que Deus deixou para você, e que vão dirigir você pelo caminho da sabedoria, mas ele também está o tempo todo alertando que existe um outro caminho que está o tempo inteiro tentando seduzir você, tentando fazer com que você saia do caminho da sabedoria, ou nem entre nesse caminho e trilhe diretamente o caminho da insensatez, tá? Então eu estou com um livro aqui na minha mão, só para você ver, praticamente, né, quase tudo que você vai ouvir hoje, na pregação eu tirei desse livro, tá? O livro chama Lar, Família e Casamento, do professor David Murk, que foi o nosso professor lá no seminário, e ele pega uma porção dos textos bíblicos que falam a respeito de família, e ele comenta a respeito desses textos, tá? Não dá para pegar tudo, né? Senão, em vez de ter esse volume, ia ter uns 10 volumes. Mas ele faz um trabalho assim muito minucioso, muito detalhado, é um excelente livro, tá? Então é um livro em formato de comentário bíblico, exegético, né? Ele vai estudar ali, palavrinha por palavrinha, vai tentar mostrar para você o que cada coisa significa, mas é um comentário que trata de alguns textos específicos que estão relacionados à família, tá? E aí um desses textos é Provérbios 22:6, tá aqui. Então, estou fazendo propaganda para o meu professor aqui. O livro custa... Não, mas é um bom livro, tá? É excelente, como todo material que ele escreve, né? Eu ainda não vi ele produzir alguma coisa que não fosse bom. Então, dois caminhos por causa disso. Quando você lê
Provérbios 22, 5 e 6. Você tem no versículo 5 ali, ó. Está comigo? Caminho do perverso. Estão vendo lá? Aí quando você vai ler o versículo 6, o que é que você tem? O caminho em que deve andar. Pronto, se você não lê o versículo 5 junto com o versículo 6, você já perdeu isso daí. Você já perdeu o contraste. O contraste já ficou para trás. Você sabe que existe um caminho pelo qual o seu filho ele deve andar, né? Mas você perdeu o paralelo, você perdeu o contraste de que existe um outro caminho no qual o seu filho não deve andar. Tudo bem? E aí você precisa ler os dois versículos juntos para você perceber isso daí, tá? Eu coloquei aqui na revista atualizada, porque a revista atualizada, ela traduz as palavras iguais. Aqui a palavra é derek, caminho. Então, a revista atualizada, ela tem o cuidado de traduzir igual. E por que que isso é bom? Porque fica mais fácil de você enxergar o contraste. Quando você vai para a NVI traduziu o versículo 6 assim, ó. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Pronto, perdeu o contraste. Você tem o versículo 5, caminho. Você tem o versículo 6, objetivos. Já dificultou a visualização do contraste. Deu para entender? Então, nessa, a revista atualizada, ela está mais, né? Mais, como é que eu posso dizer? Está mais melhor de bom. Não, a NVI é uma boa tradução, tá, gente? Mas aí a NVI, na tentativa de usar uma expressão contemporânea e facilitar o entendimento, acabou dificultando aqui a identificação do contraste. Tudo bem? Estão comigo? Por isso, dois caminhos, tá? O que eu quero com você hoje? Eu vou mostrar para você um pouquinho do contexto desses dois versículos. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir pelo menos olhar o verbo em ensinar no versículo de Provérbios, tá? Isso é o que eu quero hoje. E aí, semana que vem a gente termina. Olha o contexto, que coisa interessante. Eu vou mostrar para você aí. Gente, até Provérbios tem contexto, tá? Porque Provérbios parece que são ideias soltas, né? Mas é interessante como os versículos que estão à volta daquele texto que você está estudando, eles trazem luz, né, para o entendimento daquele versículo. Então, só para você entender, vou mostrar aqui para você, ó, dos versículos 1 a 9. Então, o versículo 5 e o 6, eles estão meio que no meio, né, desses versículos aqui, de 1 a 9. Então, você tem 4 versículos antes, você tem os nossos 2 versículos, versículos 5 e 6, e aí você tem mais 3 versículos depois. Olha como ele repete muito uma questão aqui, né? Você vai perceber na leitura. Olha lá, ó, versículo 1. Vocês estão comigo, gente? Provérbios 22, versículo 1. Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Bom, até aí tudo bem, né? Você leu só um versículo, mas ele continua falando dessa questão, né? Dessa questão de riqueza, de rico, de pobre. Você vai ver que ele vai ficar tratando desse tema aqui ao longo desses versículos. É bem interessante isso. Porque que sentido que faz ele estar falando desse assunto quando os 2 versículos centrais estão falando de 2 caminhos distintos, né? É interessante isso daqui. Então, o versículo 2. O rico e o pobre se encontram. A um ou outro faz o Senhor. Aí o versículo 3. O prudente vê o mal e esconde-se, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Aqui é um pouquinho mais difícil de enxergar, tá? A palavra aqui, ela pode ser traduzida por pena, sim, mas ela pode ser traduzida por multa, que aí multa já é uma palavra que tem a ver também com essa questão, né? Pobreza, riqueza, recompensa, ouro, prata, riqueza, né? Já falei riqueza, né? Então, ela está ainda dentro desse assunto que vem sendo tratado ao longo dos versículos. Que coisa interessante. E aqui ele continua, né? Galardão, você sabe que é recompensa, né? Galardão é recompensa. Aqui ficou bem nítido. Então, o galardão da humanidade e o temor do Senhor são riquezas. Então, de novo, né? Riqueza aparecendo aqui, e honra e vida. Aí você tem o nosso versículo 5 e 6. Quando você vai ler os versículos que estão depois, tem um negócio interessante acontecendo, porque ele continua falando isso daqui. Você vê que ele já falou do rico e pobre lá no versículo 2? Aí no versículo 7, de novo, o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta, né? Então, ele está falando de dinheiro. Os 2 caminhos, será que tem a ver com isso aqui?
O que semeia a injustiça segará males. Aqui, de novo, no sentido de recompensa, né? Aquilo que você planta, você colhe, né? E a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Então, mais uma vez, né? Termos aqui muito associados com essa questão da riqueza, da prata, do ouro, da pobreza, né? Gente, num primeiro momento você olha para isso daqui, e qual que é a ideia que você vai ter? Bom, ele está falando de dois caminhos, o caminho do perverso, o caminho por onde nosso filho tem que andar. E aí ele está falando muito de rico, pobre, recompensa boa, recompensa ruim, está falando muito até de emprestar, né? Emprestar ao pobre, ao passo também que você pode ser generoso. Você vai ter a tendência de achar que ele está falando que existe um caminho bom que me leva à riqueza material, né? Riqueza, dinheiro, e que existe um caminho ruim que me leva à pobreza, né? A sensação primeira que você tem é essa, se você olhar só para esses termos aqui. O que é extremamente sedutor, né? Diga-se de passagem. Porque aí vem aquele pastor e ele vai dizer assim, tá vendo? Você pode ser recompensado por Deus. Se você trilhar o caminho da riqueza, Deus ele vai abençoar você. E você, quando o pastor fala abençoar você, já viu o tio Patinhas, quando aparece aquele cifrão no olhinho dele, assim, é assim que você entende abençoar. Deus vai abençoar você. Plim, né? Plim. Aquele barulhinho de caixa registradora, aquela antiga, né? Que tinha aquele alarmezinho, como é que é? Plim, é isso mesmo, né? Vocês conhecem, né? Então a gente precisa investigar melhor esse contexto. Vocês estão comigo, gente? Olha lá, ó. Vamos lá para o versículo 1. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas, e ser estimado é melhor do que prata e ouro. Opa, aí você tem alguns elementos que de repente você não tinha percebido, não tinha olhado ainda, não tinha prestado atenção. Você está olhando agora para elementos que surgem aqui e que eles apontam não para uma riqueza material, né? Mas eles apontam para qualidades de caráter. Vocês estão comigo? Vocês estão vendo aí? Bom nome, o que é bom nome? Tem a ver com a reputação, né? E ser estimado, né? É melhor do que prata e ouro. Pronto, só esse versículo primeiro aqui já dá muita luz, né? A respeito de qual que é a riqueza de que o autor está falando aqui. Porque ele vai dizer assim, ó, mais vale. Estão comigo? Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Então, antes que você pense que Deus abençoar significa ele me dar riquezas, ele está dizendo que existe uma riqueza que é mais valiosa do que essa que você de repente pensou inicialmente na sua cabeça. Qual que é? Tem um bom nome, tem uma boa reputação, ser estimado. E é interessante porque o versículo primeiro, numa primeira olhada assim, você já logo percebe que é um paralelismo sinônimo, né? Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Então, mais vale o bom nome, significa ser estimado. Mais vale, né, do que prata, do que riquezas, é a mesma coisa que dizer que é melhor do que prata e ouro. Então, ele usa duas linhas aí para repetir a mesma coisa. Que o bom nome, que a reputação, que o ser estimado é melhor do que... pastor, mas eu queria mesmo era dinheiro. Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E não quer dizer que Deus não pode abençoar você financeiramente. Mas já deu para ter uma luz no versículo 1, né? Deus aí não está preocupado se você vai ser rico ou se vai ser pobre. E existe uma coisa que está acima disso daí, que é mais valiosa, que é melhor. Então, ao versículo 2. O rico e o pobre se encontram. A um e a outro faz o Senhor. Isso aqui é muito legal, gente. Eu acho mal barato essas coisas. Na cabeça de Deus, o que vai dar distinção para você não é a quantidade de dinheiro que você tem. Porque tanto o rico quanto o pobre, o que diz o versículo?
eles se encontram. Ou seja, né? Na cabeça de Deus, ele não vai olhar para você com maior estima ou com maior... Né? Ele vai conceder privilégios maiores para você porque você tem mais dinheiro. Muito diferente, né? Gente, você tem que ter essas coisas assim na sua cabeça porque a lógica de Deus ela é muito diferente. Na verdade, ela está o tempo todo em oposição com a lógica dos homens. Quando você... Vou imaginar que você, sei lá, você trabalha numa loja e você percebe uma pessoa entrando na sua loja e você sabe que aquela pessoa ela é rica. Como é que você faz logo? De primeira. Quer um cafezinho, uma água, uma coca, uma Pepsi, um suco de laranja, né? Ninguém me oferece cafezinho quando eu vou. Vocês sabiam disso? Porque eu entro lá de Havaiana com aquele calção, a minha esposa ela fica no carro para não passar essa vergonha. E aí as pessoas elas olham assim. Rapaz, quando oferece água é muito. Só está precisando de alguma coisa? Você percebe o versículo 2? Então o rico e o pobre se encontram. E os dois, né? A um e ao outro faz o Senhor. O que dá a distinção para você não é a quantidade de dinheiro que você tem. Já começou a fazer um pouco mais de sentido, um pouco mais de diferença na sua cabeça? Gente, porque isso aqui é assim, ó. Eu já vou até me antecipar, que eu começo a me empolgar. Bom nome. Bom nome. Você concorda comigo que bom nome, reputação, é uma coisa que o pobre pode ter e o rico pode não ter? E você concorda também que você pode conhecer uma pessoa rica que tem uma boa reputação e pessoas pobres que são mau caráter? Então, para Deus, o que vai distinguir um e outro não é a quantidade de dinheiro que cada um tem. O que é que vai distinguir um e outro diante de Deus? Legal, né? 2 versículos, olha só, quanta coisa bacana a gente já tem. Daí porque Deus ele não está interessado no status, né, no nível financeiro, social que você tem. Ele está interessado ele está interessado no seu caráter. Tá bom? Então vamos lá. Ó. O prudente vê o mal e se esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Gente, isso daqui também é muito bacana. Porque assim, ó, você tem um outro contrastezinho acontecendo nesse versículo 3 e depois um contraste vai acontecer entre o 3 e o 4. Você tem 2 figuras aqui, que são opostas. O prudente e o simples. Eles não são nem assim o extremo oposto um do outro. O prudente ele é o sensato, né? Ele é o sábio, tudo bem? O simples ele não é exatamente o tolo em Provérbios. O simples, quem que é o simples em Provérbios? O simples ele é o exatamente, ele é o inexperiente. Olha só que bacana, rapaz, gostei disso. Ele é o inexperiente. É aquele cara assim que se uma pessoa sensata encostar nele, ele se deixa influenciar pelo prudente. Mas se o escarnecedor chegar primeiro, ele se deixa levar pelo escarnecedor. Esse aí é o simples, esse aí é o inexperiente. Então, o que a Bíblia está ensinando para nós? Que o prudente, né, já tem mais bagagem e tudo mais, ele vê o mal e, opa, se o mal está aqui, o que é que eu vou fazer? Eu vou para o outro lado, né? Ele se esconde. Mas o simples, como ele não tem essa experiência aqui, né, ele não tem essa sabedoria aqui, ele passa adiante, ele vê o mal e passa reto. E ele sofre a pena. Né? Então ele tem o castigo aí daquilo que, da maldade da qual ele deixa influenciá-lo. O que tem de importante nisso? Muito, muito importante. É que o texto está revelando para nós que existe uma inclinação natural. Note que ele não está falando do insensato, ele não está falando do escarnecedor, ele está falando do simples. E o simples, ele segue adiante na prática do mal quando ele se depara com o mal à sua frente. Nós, seres humanos, gente, aí é quando eu começo a ficar indignado. Nós, pessoas, seres humanos, quem diz isso é a Bíblia, tá bom? Nós já nascemos com uma natureza pecaminosa. Tudo bem? Isso já veio no pacote. Por quê? Por causa do pecado de Adão, lá em Gênesis, todos nós já nascemos. Então, lembra daquela frasezinha? O que precisa, aquela perguntinha, o que você precisa fazer para ir para o inferno? Basta nascer. Basta nascer e você já está seguindo o caminho lá do fogo.
Vocês estão comigo, gente? Você já nasce com uma inclinação para o pecado. O simples, ele vê o mal e ele passa adiante, ele segue reto, ele vai lá e ele faz. Por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Você já vai começar a entender os versículos 5 e 6. Porque na cabeça de Deus, o que vale mais do que riqueza ou pobreza é o caráter. Mas se você deixar o simples por conta de si mesmo, o que que vai acontecer? Ele vai escolher o caminho do mal. Porque ele já tem uma inclinação natural para isso. Ele já tem uma inclinação natural para o pecado. E, gente, não quer dizer que ele vai ser um assassino, um bandido. Quer dizer que ele vai virar as costas para os mandamentos de Deus. É isso que quer dizer. Tá bom? Tudo bem? Vocês estão comigo? Por que eu fico indignado? Eu já falei isso daqui outras vezes, e agora eu vou até reforçar, porque a última aula falava muito sobre isso, né? Sobre educação, o sistema educacional vigente no nosso país, que diz que você tem que deixar o seu filho ser conduzido por ele mesmo, onde o professor ele perde o papel de autoridade dentro da sala e ele é só um mero facilitador. Não é assim que funciona a pedagogia? Cadê? Quem fez pedagogia aqui? Né? Não é assim que diz? Que o professor ele tem que ser um facilitador da criança. Ah, a outra ali, né? O professor ele tem que ser um facilitador. Você não pode mais agora dizer para a criança o que é que ela tem que aprender. Gente, isso é coisa do capeta. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se você deixar uma criança por conta de si mesma, qual é o caminho que ela vai trilhar? Ela já tem uma inclinação natural para isso. Ela nasceu com uma natureza pecaminosa. Se você não fizer nada para mudar isso, sabe o que vai acontecer? Ela vai seguir o caminho que lhe é natural. Aí o diabo ele vem, né, e com todo o tempo e paciência que ele tem, porque ele está aí desde que o mundo é mundo, ele vai moldando o sistema que rege o nosso mundo, e você, crente, nem faz uma avaliação crítica a respeito dessas coisas. Quando você tem versículos dizendo que você tem que ser intencional na criação dos seus filhos. Intencional. Não passivo. Porque está escrito aí. Se você deixar o simples por conta de si mesmo, ele vai passar adiante. Sabe o que vai acontecer lá na frente? Está escrito no versículo. A recompensa vai vir, né? O resultado, que não é bem uma recompensa, né? Mas o resultado vai vir. Ele vai sofrer a pena. Aí você vai entendendo o que o versículo 5 e 6 querem dizer. 4. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas. Então, a verdadeira riqueza é aquela resultado da humildade, né? Da recompensa que vem da humildade e do temor do Senhor. Gente, como tem um contraste aqui horrendo, que às vezes não dá nem para você não perceber. Que ao contrário de deixar o simples, o inexperiente, ser dirigido por si mesmo, o que você tem que fazer? Você tem que dirigir esse rapaz aí no caminho do temor do Senhor, no caminho da humildade, que tem para você um galardão, que são a verdadeira riqueza, a verdadeira honra, a verdadeira vida. Tá? Então ele já está antecipando no versículo 3, aquilo, no versículo 4, aquilo que ele vai dizer no versículo 5 e no versículo 6. Tudo bem, gente? Gente, é muito bacana fazer isso, porque assim, você vai olhando para o contexto, e o contexto ele vai trazendo cores, né? Para o entendimento que você vai ter do texto, do versículo que você quer estudar. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido na cabeça de vocês? Ou só na minha que... Você acha que o pastor está viajando? O pastor está viajando. Vamos lá para o versículo 7. Aí o versículo 7 e 8. Pronto, agora, né, vai ficar escrachado aí. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Vou ler logo o 8, porque tem, né, está muito relacionado. O que semeia a injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Gente, não dá para ler o versículo 7, não dá para entender o versículo 7 sem olhar para o versículo 8. Versículo 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Inicialmente você olha para esse versículo e você pensa que ele está falando de dinheiro, né? Em que sentido que o rico domina? O pobre vira devedor do rico, né? É nesse sentido. Inclusive você já deve ter até usado um desses versículos aí, provavelmente inclusive esse, Provérbios 22, para falar disso. Não pode emprestar.
Ou nem pegar emprestado. Porque senão, ó, você vai virar servo daquele que emprestou. Você não deve ter ouvido alguém usar esse versículo assim? O que o autor quer dizer com isso? Versículo 8. O que semeia injustiça. Opa! Então, quando ele fala desse domínio aqui sobre o pobre, você tem que entender que ele está se referindo a alguma coisa que é uma ação de injustiça em relação àquele sobre quem você domina. Gente, já deu para entender, né? O que é dominar sobre o pobre no versículo 7? Tirar proveito. Tirar proveito. O problema não necessariamente está em emprestar ou deixar de emprestar o dinheiro. Mas é essa situação bem aqui. Tempos de pandemia. Quarentena. Fecha tudo. Aí o Fábio é empresário e o negócio dele foi extremamente afetado. Teve que fechar. Ele dependia, né, do fluxo de pessoas, ele dependia da circulação de pessoas para ganhar dinheiro. E aí ele começa a passar aperto. E aí ele tem uma série de responsabilidades das quais ele tem, né, que cumprir, e aí o governo não deixa, né, não flexibiliza, e aí ele vai e ele quebra. Ele está passando por uma situação muito difícil, porque ele tem esposa, ele tem 2 filhos, ele tem compromissos que ele tem que arcar, e ele começa a passar por uma situação muito difícil, e aí ele tem um carro que vale, sei lá, eu não estou dizendo que esse carro vale isso, tá? É só uma ilustração aqui, não estou falando do teu carro literalmente. E aí ele tem um carro que vale 80 mil. Aí eu faço assim, ó. Bom, o cara tá com a corda no pescoço, né? Ele tá vendendo o carro novinho, 0 bala. Fábio, é o seguinte. Eu tenho 60 para te dar à vista, meu irmão. Você não vai ficar esperando nem nada, não é parcelado nem nada. É só eu fazer o Pix. Olha o Pixzão de 60 mil para ti. O que o Fábio vai fazer? Vai balançar, né? Porque ele vai pensar assim, eu vou perder 20. Mas na atual conjuntura, se eu não vender por 60, pode ser que eu não, né, nem esses 60 eu consiga depois. E não é um tempo favorável para estar vendendo as coisas, né? As pessoas elas estão segurando, elas não sabem o que vai acontecer, ninguém está gastando. Quer saber? Eu vou vender. E sabe o que eu estou fazendo? Gente, e daí por que eu choro? Que às vezes acontece isso entre pessoas que se dizem irmãos, cristãos. E você tira proveito da necessidade do outro para fazer um bom negócio. E esse mundo ele dirige e rege tanto a sua vida que na hora que você for questionado você ainda vai dizer assim, eu não fiz nada de ilegal. Ele vendeu porque ele quis, eu tinha dinheiro para pagar. Eu fiz a proposta e ele aceitou. E sabe o que acontece quando você diz isso? Você diz que a lei que governa e que rege esse mundo, ela está acima da lei de Deus na sua vida. Porque você tem um versículo aqui, você tem um texto que diz que não é injustiça você tirar proveito daquele que está passando por necessidade. Mas saiba de uma coisa, aquele que semeia injustiça colherá mais. Você vai tirar proveito agora. É Gálatas 6,7, vocês lembram que está lá? Com Deus não se brinca. Aquilo que você semear, você colherá. Se você semeia maldade, injustiça, adivinha o que você vai colher? Gente, você tem que entender a lógica do texto. O bom nome é melhor do que riqueza. É muito mais fácil eu chegar pro Fábio assim, Fábio, vamos ver um preço justo? Que não fique, né, nenhum negócio da China para você e nenhum negócio da China para mim. Ah, dá para fazer 75. Então vamos, eu vou nesse negócio aí para te ajudar. Aí você abre mão de 75 e a gente se ajuda. Porque aí você dá um desconto para mim e eu dou o dinheiro que você está precisando para você. Sabe por quê? Porque tem uma lógica no texto.
Por isso o bom nome vale mais do que a riqueza. Qual que é a tendência que você vai ter no dia que essa pessoa estiver precisando de ajuda, sabendo que ela é mau caráter, sabendo que ela é injusta, sabendo que ela tem o hábito e o costume, sabendo que ela é conhecida exatamente por tirar proveito dos outros? A sua tendência vai ser ajudar essa pessoa? Com Deus não se brinca. Aquilo que você planta, certamente você colherá. Você não tem a tendência de ser muito mais benevolente com aquele pobre homem que não tem dinheiro para fazer grandes negócios, mas que você vê ele o tempo todo ajudando as pessoas à sua volta? E aí quando esse homem ele passa por necessidade, qual é a primeira coisa que você tem vontade de fazer, sabendo do caráter, do bom nome e da reputação que esse homem tem? Qual é a primeira coisa que você tem vontade de fazer? Ajudar. Por isso, o bom nome vale mais do que riqueza. Por isso, o bom nome vale mais do que riqueza. Tudo bem? Gente, então, o generoso será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. E aqui, outro aspecto, porque quando você olha para generoso, você está olhando para uma qualidade que independe do fato de eu ser rico ou pobre. Você concorda que tem pobre que é mais generoso do que rico? Você percebe para onde Deus está olhando? Não estou dizendo que todo rico é mesquinho, né? Mas você não precisa ser rico para ser generoso. Então tem rico que é generoso, tem rico que é, né? Aquele cara que atravessa o rio com um sorrisal na mão e não dissolve nem, não faz nem bolinha, não. Tanto quanto você pode ter pobre mesquinho. E você pode ter pobre generoso. Vocês estão comigo? Então o generoso ele será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. E só para você seguir aí, só para você ver. Se você seguir mais para baixo aí na sua Bíblia, você vai ver o versículo 16, que também está falando da questão do pobre e do rico, né? Então olha como é que diz o versículo 16. Você abriu aí, não está no slide, tá? É aí, Provérbios 22, 16. Na sua Bíblia. Não está no slide. Diz assim, o que oprime ao pobre para enriquecer a si, ou o que dá ao rico, tipo faz cortesia, né? Se você ler na NVI vai estar traduzido desse jeito. O que concede favores ao rico, certamente empobrecerá, ou passará por necessidade, como está na NVI. Gente, que coisa muito, muito interessante isso daqui. Com base em tudo isso, né, que a gente acabou de estudar, todo esse contexto, com base em todos esses versículos, agora que você sabe que a reputação, o caráter, ele é muito mais importante para Deus do que o fato de você ser rico ou ser pobre, como é que você entende o versículo 16? Aquele que tenta agradar, né, tenta fazer favores ao rico, tenta fazer cortesias ao rico, ou aquele que empresta ao pobre com o intuito de enriquecer, certamente ele empobrecerá. Deus ele não está dizendo tão somente que pode acontecer isso, pode acontecer, tá? Você vai sofrer algum tipo de dano, algum tipo de mal, algum tipo de consequência que vai fazer com que você esteja na condição daqueles que um dia você tirou proveito. Isso pode acontecer, tudo bem? Mas o que é a riqueza verdadeira para Deus com base nesses textos? Qual que é a riqueza verdadeira? Um caráter pautado no temor do Senhor. Quando eu empresto ao pobre com a intenção de enriquecer, o que eu estou revelando com a minha ação, com a minha atitude, com a minha conduta? O que eu estou revelando? Eu estou revelando o meu coração, estou revelando o meu caráter, eu estou revelando a minha reputação. Quando eu empresto ao pobre com o objetivo de enriquecer, quem é o pobre de caráter? Dá vontade. Vocês não ficam revoltados, não, gente? Não dá vontade de pegar a cara do miserável e esfregar no asfalto, assim? O miserável é você, que acha que é o bambambam porque tem dinheiro. O pobre é você, que revelou o seu caráter mesquinho, quando tirou proveito, às vezes, do seu irmão que precisava de ajuda. E aí a gente vem de manhã falar sobre amor aqui, cristão. E eu vejo crentes maltratando
Jesus derramou sangue por essas pessoas, você não tem noção do que é isso. Você não sabe o que é isso. Para você tirar proveito dessa gente, você tem mesmo, eu fico revoltado, você tem mesmo que queimar no inferno. É pouco talvez para você. Pessoas que nem percebem que os miseráveis são, eles fiquem correndo atrás dessas migalhas que o diabo tem para você. Fique correndo atrás disso. Na minha igreja eu quero homens e mulheres, pessoas que estão em busca da verdadeira riqueza, que é um caráter moldado pelo temor do Senhor, pela palavra de Deus, pelos mandamentos do nosso. Aí quando você vem para o versículo 5, 6, vai fazer mais sentido. Essas informações elas vão trazer mais luz para você. Já dá para entender, né, o princípio geral quando você tem todas essas informações baseadas no contexto. Gente, quem empresta ao pobre com o intuito de enriquecer, está seguindo esse caminho aqui, ó. É o caminho do perverso, que é o caminho que os nossos filhos vão seguir se você não fizer nada. Se você não fizer nada, é o caminho que ele vai seguir. Porque enquanto você cala a sua boca, porque dizem para você que você não pode induzir a criança, que você não pode, não digo nem contrariar, mas você não pode ser intencional, o diabo ele está lá. Enquanto você cala a boca, o diabo está aqui, ó. Se você não educa seu filho, o diabo ele vai educar o seu filho para você. E vai fazer com que ele siga, com que ele trilhe esse caminho, que já é um caminho natural, por conta da natureza pecaminosa que ele tem. É o caminho do perverso. E aí eu quero mostrar para você como tem, né, essas relações aqui. Então, você tem um caminho do perverso, e você tem armadilhas nesse caminho, né, que são os espinhos e os laços. Então, aquele que guarda a sua alma desse caminho, ele se retira para longe dessas consequências aqui. Tudo bem? Deu para entender isso daí? Existe um caminho. E quando eu me guardo, quando eu guardo a minha vida desse caminho, eu estou me retirando para longe das consequências desse caminho, das armadilhas que esse caminho tem para mim. Mas eu preciso ser intencional na minha educação, tá? Então, enquanto aqui eu preciso ser intencional no sentido de evitar o caminho do perverso, aqui eu tenho que ser intencional no sentido de conduzir a minha criança no caminho em que ela deve andar. Você percebe isso? Então você precisa ser intencional tanto para ensinar o que não deve ser feito, quanto para ensinar o que deve ser feito no lugar daquilo que não deve ser feito. É uma via de mão dupla. Eu sempre lembro de Tiago quando eu penso nessa via de mão dupla. Aquele que sabe o bem que não deve fazer, aquele que sabe o bem que deve fazer e não o faz, comete pecado. Apenas não trilhar o caminho do perverso não é o suficiente, tá bom? No lugar do caminho do perverso, existe um caminho no qual a minha criança ela deve andar. E eu preciso ser intencional nas duas vias, ok? O resultado aqui, se eu não trilho o caminho do perverso, é me retirar para longe das consequências desse caminho. E o resultado de eu ensinar a minha criança o caminho que ela deve andar, é a esperança que eu tenho de que ela jamais vai se desviar desse caminho. Vocês estão comigo? Gente, e na cabeça de Deus é o seguinte, não tem meio termo. Não, pastor, eu estou neutro aqui. Eu não estou ensinando a minha criança o caminho que ela deve andar, pensando nos estatutos, nos mandamentos de Deus, porque eu quero que ela tenha lá na frente. Olha só esse discurso, você já ouviu esse discurso? Não, você não pode influenciar a criança, religiosamente falando, né, em assuntos relacionados a Deus, porque você tem que dar para ela liberdade, quando ela tiver lá os seus 15, 20 anos, e tiver consciência dessas coisas, ela toma uma posição sem ser uma posição induzida, né, por alguns ensinamentos, né, por algumas vozes que você permitiu que a sua criança estivesse ouvindo. Gente, não existe isso, tá bom? Não existe isso. Da feito que você não está instruindo a sua criança nos caminhos de Deus, então ela está trilhando outro caminho. Ela não fica no ar suspensa. Eu vou dar um exemplo para você. A gente tem dois caminhos aqui para Dracena, não tem? O caminho que vai aqui pela estradinha de terra, né? E o caminho que vai pela pista. Então é o seguinte, você está indo para Dracena. Se você está indo pelo caminho de terra, o que significa? Que você não está indo pela pista. Mas se você estiver indo pela pista, o que significa isso? Que você não está indo pelo caminho de terra. Então, você tem que dizer para essas pessoas assim, não educar o seu filho no caminho que ela deve andar,
já é educar o seu filho no caminho que ela não deve andar. Pô. Quando um não crente faz isso, mas quando um crente faz isso, aí eu fico louco. Porque a Bíblia está dizendo, você tem que ensinar as duas coisas. O caminho que não deve e o caminho que deve. E a Bíblia ainda vai mais a fundo, né? Porque você vai dizer assim, você tem que ser intencional, então, pastor, no coibir a criança no caminho errado? Sim, você tem que ser intencional no coibir a criança no caminho errado. Como é que faz isso? Você olha para o contexto. Provérbios 22:15, o que diz aí? Provérbios 22:15, fala para mim. Especialmente alguém que tenha a revista aí atualizada. Fala para mim, Provérbios 22:15, o que está escrito aí? Então como é que você coíbe a criança de ela andar pelo caminho que ela não deve andar, pelo caminho do perverso? Porque senão ela vai ser, né? É o caminho da insensatez. Como é que você coíbe isso? Disciplina. Disciplina. Eu já falei muito de disciplina. Essa disciplina aí, essa vara aí, é literalmente vara. Ela realmente significa vara. É dar, né? Quando, pastor? Especialmente quando ela é bem criancinha. Para ela já entender que o caminho errado me traz consequências que eu não gostaria de experimentar. E se ela aprende que isso é um princípio para a vida, ela vai aprender a fazer a conta, né? Trilhar esse caminho vai me trazer consequências que eu não desejo. Fazer isso não é a única coisa. Aí você tem que ensinar a criança no caminho que ela deve andar. Tudo bem? Algumas observações importantes aqui para a gente fechar por aqui. Não se preocupe, domingo que vem eu termino, tá bom? É um especial do mês das mães. A gente começa hoje e termina domingo que vem. Não é um princípio só para as mães, tá? Na verdade, Provérbios ele está tratando muito mais da relação pai e filho do que mãe e filho, né? Mas é um princípio aí pro papai e para a mamãe, né? Para os dois. Nesse sentido. Só observações importantes. Porque você tem aqui eu vou até começar aqui pelo tópico de baixo. Você tem um paralelismo sintético formal, né? Onde a segunda linha ela apresenta uma consequência da primeira, né? Quase como uma expansão da ideia da primeira, mas Provérbios tem muito isso, né? De quase uma relação de causa e efeito. Então você vai pensar assim, ó, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velha ela não se desviará dele. Gente, isso daqui não é uma fórmula mágica, tá? Isso aqui não é uma fórmula mágica. Então o paralelismo sintético formal, ele aponta para uma consequência na segunda linha, que ela é resultado da primeira linha, mas longe de ser uma fórmula mágica. Por quê? Porque você precisa respeitar isso daqui, ó. O gênero literário de Provérbios é poesia, e é uma poesia proverbial. E aí você está careca de saber o que isso significa. Provérbios, o que são, né? São palavras, são sentenças curtas, que trazem um princípio de experiência de vida, geralmente, que serve como regra geral. Tudo bem? Serve como regra geral. É mais ou menos assim. De cada 10 pessoas que instruem a criança no caminho que deve andar, 9, quando se tornaram velhos, não se desviaram desse caminho. É uma regra geral. Porque, papai, você pode ser o melhor papai, mamãe, você pode ser a melhor mamãe do mundo. Mas quem vai tomar a decisão, no final das contas, é o seu filho. Ele vai tomar a decisão. Né? Outro dia eu até usei um termo forte, porque eu e a minha esposa, a gente tem um compromisso de se dedicar muito, de se esforçar demais para conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor. Mas a quem muito é dado, muito será cobrado. Quanto mais o meu filho ele tem esse zelo dos pais, né, na instrução, menos desculpa ele tem para não trilhar o caminho do Senhor. Vai ser mais pesado para ele se um dia ele tomar a decisão de virar as costas para Deus. Porque ele é indesculpável. E ele vai deixar claro e evidente de que essa decisão ela é uma rebelião do coração. Porque não foi por falta de entendimento, nem de instrução, nem de ensino. Você percebe isso? Então é uma regra geral. Tá? Você tem que usar isso com muita sabedoria e com muito discernimento. Regra geral. Então, algumas vezes sim. Péssimos filhos são resultado de péssimos pais.
Mas não sempre, tá bom? Não sempre. Às vezes você tem bons pais e ainda assim o filho decidiu tomar suas próprias decisões, ignorando, virando as costas para a instrução que teve. E o contrário às vezes também é verdadeiro, né? Às vezes você tem péssimos pais, né? E ainda assim você tem bons filhos, apesar dos pais, né, que esse filho teve. Para você ver como você tem que usar isso com muita sabedoria e discernimento, tá? Como regra geral, via de regra, o seu filho é resultado do ensino que você dá para ele. Essa é a regra geral. Mas não quer dizer que sempre é assim. Tudo bem? Só esse cuidado, tá? Antes de a gente fazer e exercer juízo sobre pessoas. Aí você precisa conhecer, né, cada caso, tá? Mas como regra geral, você também não pode esquecer que de cada 10 casos, 8 ou 9 é isso. Os pais foram negligentes e por isso o filho deu no que deu. Só tome cuidado para você não generalizar isso, tá bom? E isso é importante também porque assim, ó, essa é a resposta que você tem para a sua pergunta. Pastor, a Bíblia está dizendo que se eu ensinar o meu filho no caminho do Senhor, ele nunca mais vai se desviar dele, mas o meu filho se desviou e eu conheço um monte de filho de gente aí que é filho de pai crente que também se desviou. Por quê? Porque é uma regra geral, tá bom? Ela tem as suas exceções. E 2, só para você ficar logo estarrecido aí. Ensinar a criança no caminho do Senhor não é trazer ela para a igreja, não. Trazer para a igreja faz parte, mas não é só isso nem de longe. Nem de longe. Então dizer que um menino, porque é filho de pais crentes, ele deveria ser crente, isso daí está longe de ser verdade. A Bíblia exige de nós como pais, como papai e como mamãe, que nós sejamos muito diligentes, muito diligentes. Daí semana que vem você vai entender isso. O que significa esse versículo, esse verbo ensinar aí, e o que significa inclusive a palavra criança, né? E aí vai fazer e vai abrir, vai expandir o seu entendimento a respeito desse versículo no que diz respeito à sua missão, em termos de tempo, e em termos de regularidade, em termos de esforço. Tudo bem? Por ora, qual que é o princípio que fica para nós? Deus, ele está mais preocupado com a sua reputação, com o seu caráter, com o seu coração. O que dá distinção para você não é o fato de você ser rico ou ser pobre. E, na verdade, a sua atitude, a sua postura em relação ao pobre revela muito do seu caráter. E na hora que você tira proveito daquele irmão por quem Cristo derramou o próprio sangue, saiba de uma coisa: o miserável é você, não ele. O pobre é você. E se você não sofrer as consequências dessa atitude ainda aqui nessa vida, certamente você vai sofrer as consequências disso na eternidade. Porque uma pessoa que se comporta dessa maneira está longe de ser um crente genuíno. Tudo bem? Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, Pai. É maravilhoso, Senhor, estudar a tua palavra. Como pode um versículo, né, que nos acompanha por décadas e décadas, e só de a gente olhar um pouquinho para os versículos à volta do texto, a nossa compreensão e o nosso entendimento já expandem a respeito daquilo que está ali no versículo 6 do capítulo 22. Que a gente tenha esse desejo sempre. Deus, eu quero demais, Pai, é um desejo muito profundo no meu coração. Que esse desejo ardente no coração dos meus irmãos por estudar a palavra de Deus e por entender de forma profunda a tua palavra, Deus. Para que a gente saia da superficialidade, Pai, e para que a gente, Deus, tenha brilho nos olhos ao percebermos quão rica é a tua palavra, Pai, quão profunda, quão bela, quão maravilhosa, Deus, é a tua palavra, Pai, e o cuidado, né, que isso revela para nós, de o Senhor ter deixado ensinamentos tão profundos para a condução da nossa vida, Deus, para que a gente não sofra depois as consequências de um caminho da insensatez, Pai. Que a nossa igreja ela entenda isso, Deus, e pensando aqui nas mamães, né, e na família de modo geral, nos pais também, Senhor, que tenhamos essa diligência, essa dedicação, Deus, esse esforço, Pai, de repassarmos esses valores para os nossos filhos de forma intencional, Pai, coibindo que eles trilhem um caminho do perverso, Pai, e indicando, instruindo, pegando na mão dessas crianças, Deus, para levá-las ao caminho pelo qual elas devem trilhar, Senhor, para que aí sim tenhamos esperança, Deus, de que quando se tornem adultas,
elas não se desviem desse caminho, Pai. Faz a tua vontade, Deus, na nossa vida. Cuida, né, das mamães e dos papais que têm filhos aí, que têm essa nobre missão, Pai. Renova nossas forças, porque exige realmente muito de nós, e que nós tenhamos, Deus, esse zelo de aplicarmos a tua palavra no nosso cotidiano, na nossa vida familiar. É a minha oração, é o meu desejo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Amém? Uma boa semana a todos.